muitas pessoas nos questionam, nós temos realizado um boletim informativo que nós publicamos o número de casos confirmados. Então, atualizando este boletim, na data de hoje, até o dia 22, nós já tivemos 1.489 casos confirmados da dengue aqui na nossa cidade. Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais sobre essas notificações, há um site também do Governo do Estado de São Paulo, que é o www.dengue.saude.gov.br, que fornece não somente as informações oficiais pelas notificações do ESUS daqui de Batatais, mas também de toda a nossa região, de todo o nosso estado de São Paulo. Eu vou falar um pouquinho, dando alguns exemplos, né? Porque algumas pessoas me questionam como se nós estivéssemos vivenciando uma situação isolada aqui na nossa cidade. E, infelizmente, isso não é verdade. O nosso país inteiro tem sofrido com a epidemia de dengue. A título de exemplo, vamos citar aqui municípios próximos da nossa cidade. Por exemplo, Brodowski. Brodowski é um município até menor que Batatais e já tem 2.165 casos confirmados. Ribeirão Preto, que também é um outro município muito próximo, já tem 16.308 casos confirmados. Esses dados são oficiais do site em que eu informei, que vocês também podem acompanhar. E por que eu estou citando estes municípios? Porque nós temos uma população economicamente ativa. Muitos trabalhadores aqui de Batatais, inclusive, passam a maior parte do seu tempo nestes municípios. E esses municípios, eles também estão vivendo uma situação semelhante. Então, consequentemente, algumas pessoas elas podem se contaminar não somente aqui na cidade, mas durante suas atividades de trabalho também. Então, é importante a gente conhecer a situação total para que nós também a gente possa refletir sobre a situação aqui do nosso município que está entre essa região. Falando agora das ações para controlar a dengue, né? O que tem sido feito na cidade, como que está o andamento do controle? Afinal, de fato, estamos vivenciando uma situação muito crítica. Nós temos feito vários trabalhos. Algumas pessoas também questionam a Secretaria de Saúde se aquele trabalho com a equipe de vetores não está sendo feito, aquele trabalho casa a casa. Hoje nós temos, novamente, uma população economicamente ativa, então muitas pessoas passam o dia todo trabalhando, então nem sempre estão acompanhando essas visitas, porque esses imóveis eles ficam fechados durante a semana, mas nós inspecionamos sim. Em média, cada agente de endemia da nossa Secretaria de Saúde faz a inspeção de cerca de 120 imóveis por semana. Além dos imóveis deste trabalho casa a casa, nós temos 155 pontos estratégicos. O que seriam isso? São escolas, locais de grande circulação, que nós monitoramos de maneira muito especial, porque há ali uma movimentação muito grande. Fora isso, nós temos, na totalidade, 33.593 imóveis na nossa cidade. Eu estou dizendo isso para que vocês façam um cálculo, né? Seria humanamente impossível que nós fizéssemos uma logística em que a nossa equipe estivesse diariamente ou semanalmente em todos os locais. Então, o que nós fazemos? Além do trabalho casa a casa, da inspeção dos imóveis especiais que eu acabei de citar, nós temos, por exemplo, neste momento, o ADL. O que seria isso? Nós randomizamos, então fazemos um sorteio de algumas casas para fazer um mapeamento estratégico e análise do índice larvário aqui da nossa cidade. Então isso já está em andamento também. Fora isso, vocês têm acompanhado as operações aos finais de semana, porque como eu disse, muitas casas ficam fechadas durante a semana. Então nós estamos também fazendo de sábado e nós fizemos do dia 24 de fevereiro até o último sábado, dia 20/4, várias regiões. Então, a região da Vila Lídia, não somente o bairro, a região da Vila Lídia, a região de São Francisco, a região do Central Park, a região do Centro, do Castelo, parte da Vila Maria e também do Alvorada. Isso significa que nós conseguimos fazer um total de 8.623 imóveis mapeados. Deste total que nós mapeamos somente aos finais de semana, nós tivemos 74 recusas de pacientes que não deixaram, de famílias que não deixaram que as nossas equipes adentrassem nos locais e 66 criadouros identificados. É importante falar dos criadouros porque, voltando àquela lógica de visita semanal, por que nós teríamos que ter um controle efetivo? Porque os criadouros estão nos domicílios. Cerca de 80% dos criadouros, eles estão nos domicílios. E o ciclo do mosquito é muito rápido.
O ciclo do mosquito, ele costuma ser de 7 a 10 dias, ou seja, se nós formos fazer uma inspeção e eliminarmos um criadouro hoje, daqui 7 dias, ele pode estar lá novamente se não houver um cuidado contínuo. Por isso que o combate à dengue, nós mobilizamos a conscientização da população, porque a gente precisa desse apoio de todos continuamente. E é importante dizer isso porque, só para vocês terem uma noção, nessas últimas operações, nós tivemos, em média, 10 toneladas descartadas de lixo em cada operação. Nós temos todos esses relatórios, nós vamos fazer algumas divulgações de uns vídeos para vocês acompanharem a situação crítica que nós encontramos de lixos nos locais. E é muito triste, por vezes, a nossa equipe visita um local. Quando ela faz a análise novamente, o mesmo local está com lixo novamente. E isso é claro que, se não for controlado, se a gente não conseguir contar com o apoio de todos, nós não vamos conseguir ter uma maneira efetiva de lidar com tudo isso. Hoje a prefeitura, ela tem uma área que ela chama ATT, eu não sei se todos conhecem, mas essa área, ela permite o descarte correto de muitos resíduos que antigamente algumas pessoas nos questionavam porque não tinha onde descartar. Então, por exemplo, sofá, móveis antigos, por vezes ficavam esperando a prefeitura recolher porque o lixo doméstico, né, nós temos ali a logística de recolhimento, mas esses resíduos não. Hoje a prefeitura tem um local específico, gratuito, que todos podem levar para descarte correto. Então, não há motivo mais de acúmulo de lixo nesses locais. Outro fato que todos questionam, terrenos. Terrenos, nós temos vários terrenos na nossa cidade. A nossa cidade tem uma característica interessante, porque nós temos, por exemplo, casas fechadas de pessoas que não alugam esses imóveis, às vezes nem moram mais em Batatais, e essas casas estão fechadas, nós temos dificuldades de entrar, nós temos que notificar, encontrar os proprietários e notificar até judicialmente para conseguir fazer o controle de pragas nesses locais. E os terrenos, as pessoas adquirem terrenos e não fazem os cuidados. Hoje nós temos um canal específico para denúncias, tá? É o canal da ouvidoria, que vocês podem realizar, 0800 942 2999 para denúncia de terrenos, e também pelo número 16 3660 3400. Estes são telefones que são direcionados ao fiscal ambiental pela Secretaria de Obras, que faz a notificação. Só para vocês terem noção, nós já notificamos somente esse ano mais de 300 terrenos aos proprietários com multas associadas para cuidados. Quando há uma propriedade particular, a prefeitura notifica, porque já se subentende que é responsabilidade do proprietário. Se o proprietário não toma providências, o fiscal retorna e aplica a multa de uma maneira punitiva, tá? É claro que damos sempre a chance para regularização do proprietário de uma maneira educativa, mas se isso não ocorre, aí sim a prefeitura aplica a multa e faz a limpeza. Só que a gente tem que lembrar que a prefeitura também tem que cuidar dos próprios terrenos. Outra fala bem comum da população é sobre os terrenos públicos. Hoje a prefeitura fez um contrato de uma empresa terceirizada para fazer o corte e a limpeza desses locais. Só que são muitas áreas. E uma coisa que nós temos notado é que, mesmo realizando a limpeza dessas áreas, nós também temos relatórios, fotos que mostram isso. Às vezes a gente limpa, depois de poucos dias já está cheio de lixo novamente. Então, gostaria de reforçar a importância da colaboração de todos. Terceira perguntinha muito comum, fumacê. E afinal, por que não faz o fumacê? Pessoal, nós em nenhum momento dissemos que não vamos fazer o fumacê. O fumacê é uma estratégia, inclusive, da Secretaria de Estado, que tem sido muito discutida em várias regiões. Batatais até solicitou um veículo específico para que a gente possa fazer esse estudo em algumas áreas. Mas eu gostaria de reforçar para vocês que o mosquito, ele não está circulando na rua, ele está dentro da casa. E o fumacê, ele mata o mosquito que está já ali voando, ele não mata criadouro. O criadouro, quem elimina somos nós. Então, o fumacê é uma estratégia que, diante de uma epidemia, não acaba com o ciclo do mosquito, porque a gente tem que acabar com o criadouro. Eu falei para vocês, a cada 7, 10 dias nós temos novos mosquitos. E o fumacê, para que ele seja efetivo, ele tem que entrar dentro de casa. Então, é importante que todos saibam que, para que essa estratégia ela seja efetiva, todos têm que abrir janelas, portas, deixar entrar dentro de casa e vai morrer aquilo que está circulando, não necessariamente o criadouro que vai formar outros mosquitos.
Outra situação que também são discutidas pelos estudos é o impacto ambiental e na fauna. Alguns protetores na linha de proteção aos animais também questionam muito o impacto, por exemplo, sobre abelhas e outros insetos que também causam. Mas vamos lá. Mais médicos na UPA. Mais um fato que é muito questionado em relação aos atendimentos assistenciais. Pessoal, nós colocamos mais médicos sim na UPA. Segunda, terça e quarta, que são os dias de maiores picos, nós estamos trabalhando com 9 profissionais durante o dia. 5 médicos diurnos e 4 noturnos. Segunda, terça e quarta, nós fizemos um estudo junto com a equipe, um levantamento de relatórios. E o que nós identificamos? Alguns horários de maiores picos. Lembrando que é uma unidade de emergência, então é variável os horários de pico. E nós colocamos, por exemplo, hoje, que é uma segunda-feira. Eu vou passar um dado real, tá? Nós estamos monitorando e já tivemos 300 atendimentos até este horário na unidade de pronto atendimento. Às 11 da manhã, teve ali um tempo de espera de quase 3 horas. Meio-dia entrou o quinto médico. Por quê? Nós colocamos em horários alternativos. Na hora que começa o fluxo de maior pico, que geralmente é na metade do horário da manhã, um pouco antes do almoço e depois do expediente, tem um outro médico entrando estrategicamente para rodar melhor o fluxo. Agora nós estamos com 1h30 de espera, para vocês terem uma noção do quanto conseguimos rodar e manter os atendimentos. É claro que eu estou falando de atendimentos de baixa complexidade. Urgência é atendido na hora. AVC, infarto, é atendido na hora. Agora, um paciente com um sintoma que é muito comum que estamos procurando, por exemplo, uma cefaleia, uma dor de cabeça isolada, tem um tempo maior de espera. Nossa prioridade é pacientes graves, crianças e idosos. Mas temos colocado dentro da capacidade técnica. Seria impossível colocar também mais profissionais, porque nós temos um limite ali na nossa unidade de salas. Já estamos trabalhando, inclusive, com uma sala a mais adaptada para poder atender a todos diante do grande fluxo, tá? Mas o cuidado, ele não é só feito pelos médicos, o cuidado também é feito pelos demais profissionais. E nós já estamos trabalhando com extras, com equipe extra de enfermagem para poder atender a todos. Nós já tivemos, só para vocês terem uma noção, em apenas uma segunda-feira, o máximo de 625 atendimentos. É um volume extremamente alto em 24 horas. A nossa média tem sido de, no mínimo, 450 ao dia, todos esses últimos dias. Quarta, quinta, sexta e sábado, nós estamos acompanhando em tempo real e disparamos um profissional extra de acordo com o fluxo e o volume para que a gente consiga atender a todos o mais rápido possível. Falando ainda sobre a UPA, quando eu devo procurar então a UPA? Porque também há muitas dúvidas. Eu tô com dengue, quando eu vou procurar a UPA? Pessoal, nós temos 3 momentos críticos para procurar a UPA quando estou com dengue. Fase febril. Lembrando que a dengue, ela é fechada geralmente com um diagnóstico, na verdade um sintoma de febre, mais alguma outra queixa associada. Por exemplo, dor no corpo, dor no fundo dos olhos, vermelhidão, coceira. E eu gostaria que vocês ficassem atentos a 3 momentos bem especiais. Quando chega a febre na dengue, que geralmente é acima de 39 graus, o estado ali febril de 37,8, 39 graus com uma febre alta, o paciente ele tem nos primeiros 3 dias de sintomas, do terceiro ao 7º, uma fase que a gente chama que é uma fase de certo alarme, ou seja, uma fase crítica. Comecei com febre, espero 3 dias, até o 7º dia, na hora que a minha febre abaixa, minha febre cessa, eu devo prestar atenção se eu não evoluo para algum sintoma de gravidade. Quais são os sinais de alarme desses sintomas de gravidade? Sangramento de mucosa, então às vezes eu vou escovar os dentes, sangra, eu tenho algum sangramento durante a urina, durante algum cuidado no meu corpo que demonstre um sangramento, uma dor abdominal intensa, também eu posso ter uma hipotensão, ou seja, eu posso ter desmaios associados. Se você estiver nessa fase crítica, entre o terceiro dia e o 7º dia, depois que a febre abaixa, é um sinal de alarme para a dengue, então deve procurar a unidade sim. Fora isso, nós temos a dengue grave, que é aquela dengue que causa choque, hemorragias de fato, disfunção de órgãos. Como que eu vou saber, afinal? Pode ficar tranquila, a nossa unidade ela tem um protocolo. A dengue, quando vocês chegam na UPA, às vezes algumas dúvidas sobre por que eu não realizo o teste de dengue, afinal não tem o teste de dengue? Nós temos, mas nós temos um protocolo para aplicação em crianças, idosos e pacientes graves. A dengue, nós temos uma classificação em 4 níveis. Dengue classificada no grupo A, B, C e D.
Isso o profissional não vai dizer a vocês, mas dentro da ficha de atendimento ele classifica. Na dengue A, por exemplo, em que o paciente teve uma febre e mais 1 ou 2 sintomas associados sem nenhum perfil de gravidade, fica a critério médico solicitar o hemograma, tá? Fora os outros atendimentos, que é a dengue do tipo B, C e D, toda a condução do caso é feita internamente para o suporte necessário que nós conseguimos prestar na UPA, principalmente de hidratação, que é o primordial para o tratamento da dengue. É controle dos sintomas e hidratação. Por isso que mesmo se você estiver no grupo A, que é um grupo que tende a ter um prognóstico melhor, que vai ficar aí com uma evolução mais leve dos sintomas, é importante se hidratar. Hidratar principalmente de maneira oral, tá? E se necessário, procurar na unidade para soroterapia, certo? Finalizando, falando para dengue, né, sobre a vacina, que também chegou muitas perguntas para não ficar muito longo. A vacinação da dengue ainda não está prevista para chegar aqui na nossa cidade. Nós já solicitamos pela Secretaria de Saúde. O Ministério da Saúde, ele distribuiu para 686 municípios a vacina da dengue, tá? A princípio, o Ministério da Saúde preconizou que fosse realizado para a população de 10 a 14 anos. Porém, alguns municípios receberam doses que vão vencer agora dia 30 de abril. E foi permitido que eles realizassem para a população de 6 a 16 anos e, se não conseguisse, de 4 a 59 anos como exceção por causa do vencimento que vai ocorrer aqui até o dia 30 do 4. Ribeirão Preto, como eu disse, já tem mais de 16 mil casos confirmados, recebeu o imunizante. E alguns municípios que ficam mais próximos de Ribeirão do que nós. Nós solicitamos, ainda não recebemos, mas o Ministério da Saúde realizou uma compra de milhões de doses para 2024 e 2025. Então, particularmente, eu acredito que em breve nós também vamos receber. Mas é importante dizer que, enquanto a gente não receba o imunizante, nada impede que a gente faça a nossa parte, cuide dos criadouros, ou seja, elimine os criadouros e colabore para que, de maneira efetiva, a gente consiga controlar essa doença e proteja todas as nossas famílias e aqueles que nós mais amamos. Gostaria de contar com a colaboração de vocês. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Eu vou buscar responder vocês. E se acharem pertinente, eu posso vir toda semana para falar um pouquinho mais a respeito, para a gente poder ter esse diálogo e que vocês acompanhem de maneira real o que está acontecendo, o que nós estamos fazendo, entre outras estratégias. Finalizando, nós, além de tudo isso que foi dito, nós também estamos agora comprando uma tecnologia digital, porque nós acreditamos em tecnologias digitais para monitoramento real e mapeamento da cidade de uma maneira inteligente, por uma inteligência artificial, com aplicativos. E em breve nós também vamos lançar essa estratégia para todos vocês.